Oi, lindas! Estamos aqui diretamente do Ciama 2025, onde o Tá Juntas saiu do estúdio e veio parar em Fortaleza. Vem conhecer aqui com a gente onde o nosso estúdio está localizado. Vem conhecer! O estúdio ele está aqui localizado com esse cenário e essa característica de Tá Juntas, onde vamos estar fazendo entrevistas não só com os congressistas, mas também com os palestrantes de referência. E é nessas cadeiras, com esse cenário, que vai ter muita conversa, muito bate-papo e muito conhecimento. Não só para você profissional de saúde, mas para você que deseja amamentar. Então eu quero que você fique ligadinha nesses 3 dias de congresso e fique aqui só com o gostinho de quero mais, de saber cada dia que está se passando, com essa troca, esse network e essa vivência do Ciama 2025. Vem aqui e curte tudo na playlist do Tá Juntas. Oi, lindas! Sejam muito bem-vindas ao nosso Tá Juntas. Ó, o cenário tá diferente. Diferente, mais bonito, né? Muito mais bonito. Tá complementando ao que a gente tem no nosso estúdio. Mas é porque estamos falando diretamente do Ciama 2025, o Congresso Internacional de Aleitamento Materno. E aqui eu tô com Sabrina. Lembram dela? Que a gente fez um podcast maravilhoso sobre aleitamento materno. Tudo bom, Sabrina? Tudo ótimo, tá? Prazer estar aqui mais uma vez. Olha, eu estou encantada com tudo que a gente tá vivendo aqui no Ciama. E assim, eu quero saber de você, o que é que você tá com a expectativa do nosso programa junto com o Ciama, levando para os congressistas. Na verdade, eu estou muito feliz, né? A primeira vez que a gente tem um programa ao vivo, né, acontecendo aqui com toda a estrutura e trazer essa oportunidade para os congressistas. Isso. Como eu falei para você, né, é algo que realmente é um diferencial. Quando eu falei que o estúdio estava mais bonito, obviamente é para puxar a sardinha aqui para o congresso. Mas é impressionante também, né? Tive a oportunidade de participar lá em Carpina e é um cenário lindo, maravilhoso e super aconchegante, que eu acho que é a cara do programa. A ideia do programa é trazer essa essência, né, do materno-infantil. Isso. E esse congresso nada mais é do que isso, né? Falar sobre amamentação, falar sobre crescimento, desenvolvimento, saúde mental. Foram pontos que contemplamos aqui na programação e que a gente tem certeza que os profissionais sairão daqui com uma dose de coragem, renovados, né, com as energias renovadas para iniciar suas atuações em loco, né? Cada um aí do Brasil todo, né? E sem falar que esse ano é falando sobre a sustentabilidade nesse apoio à amamentação. Que tem muitos lugares ainda que não apoiam. Exatamente. E esse ano a gente está incentivando aqui no Ciama que as empresas, que os estabelecimentos apoiem essas mulheres, não é isso? Fundamental, né? A amamentação ela não tem que ser só da mulher ou da pessoa que amamenta. Isso. Mas a gente precisa de uma rede que vai desde o ambiente domiciliar até, de fato, as empresas, os ambientes onde ela frequenta, para que isso seja viável, né? Que essa amamentação seja viável. E aqui também, um ponto interessante. E aqui também aqui no Ciama está acontecendo um espaço também para esse convívio, para essa orientação, através do Lactare, com a informação, não é isso? Exato. Temos aqui como parceiros não só o programa, né, mas o banco de leite, empresas que apoiam a amamentação, que desenvolvem produtos. Temos também, né, a comissão aí, né, de certificação internacional de amamentação. Então, hoje a gente tem profissionais consultores da lactação com diversos tipos de formação. Então, a gente sempre fala, né, que é interessante dar esse passo adiante, buscar a certificação internacional, ir além no seu conhecimento para ter a melhor entrega para as famílias. Sim. E o Tá Juntas é isso. A gente sempre está em lugares e espaços que apoiem a saúde da mulher, levando essa informação de qualidade e aquela rede de apoio que precisamos, não só como nossas famílias, mas profissionais da saúde que levantam essa bandeira. Grande Beijão, beijo! tchau, tchau. Oi, tudo bom, lindas? Estamos em mais um programa aqui, diretamente do Ciama. E hoje eu estou com a presença do ilustre, digníssimo marido de Sabrina, que ele é profissional de saúde, pediatra. Pediatra, amigo da amamentação, não é isso, Felipe? Com certeza, amigo da amamentação.
também não poderia deixar de ser, né? Pois é, do jeito que a bandeira que a sua esposa levanta, verdade. tem que ser parceiro. A amamentação é algo que a gente vive lá em casa desde sempre, né? Vivendo na prática e vivendo na parte profissional também. E 3 meninas que tá chegando a terceira. Tá chegando a terceira. Nossa, deve estar a 1000. Felipe, com a atuação de pediatra na prática da amamentação, quais são as dificuldades que você vem enfrentando em relação à orientação, até às vezes no convívio em relação ao apoio ao aleitamento materno? Como você chega nesse lugar que tem essa dificuldade para você deixar o espacinho para levar essa informação? Olha, é um cenário desafiador, mas ao mesmo tempo gostoso de viver, sabe? Porque a partir da hora que a gente vive aquilo, a gente se coloca no lugar do outro um pouquinho e a gente consegue entender um pouquinho as dificuldades que aquela mulher, aquela família, na verdade, está vivendo, né? Mas é realmente um desafio a gente se fazer entender, meio que tentar fazer com que aquela família siga as suas orientações. A gente sabe que a gente tem que se colocar um pouquinho no lugar dele, entender a dificuldade, viver um pouquinho da realidade. É um desafio, mas a cada família que a gente consegue viver um obstáculo que seja, é muito gratificante, sabe? Então a gente vê a resposta daquilo e o fruto daquela tua orientação e é muito gostoso. E você dentro do Ciama, qual é a tua sensação em relação a levar através da tua rede social profissional sobre esse apoio, essa comunidade ao aleitamento materno para tuas pacientes? Olha só, Ciama, evento incrível, eu sou muito suspeito para falar, né? Mas é um evento incrível por vários motivos. Primeiro, a parte técnica disso, né? Então, o que é que se discute aqui? Atualizações e desafios que os outros profissionais estão vivendo. A partir da hora que a gente vê uma dificuldade que outro colega está vivendo, a gente meio que antecipa um pouquinho o problema que a gente pode viver. Então a parte técnica disso é maravilhosa. Além disso, a rede que a gente encontra aqui, então o networking que a gente consegue fazer, sabe? Então a gente conhecer um pouquinho outros profissionais que estão do outro lado do mundo, às vezes, né? Congresso internacional. Isso. Às vezes uma pessoa, por exemplo, a gente acabou de assistir uma palestra aqui da Sara, que é uma consultoria em amamentação que vive lá em Portugal. Então a nossa realidade aqui não é a mesma realidade lá de Portugal, nem é da Alemanha, nem é da França. Então a partir da hora que a gente identifica profissionais e aprende com eles, a gente consegue melhorar também o nosso dia a dia. Porque, como eu acabei de falar, né? A partir da hora que a gente vê o desafio do outro, a gente está antecipando um desafio que a gente iria viver, né? Então fica tudo mais fácil. O evento está uma delícia, tá tudo muito lindo, a organização tá muito legal. E é isso, eu estou muito ansioso. A gente acabou de passar o primeiro turno aqui do congresso. Estou muito ansioso por o que está por vir. E assim, como não sou apresentadora do Tá Juntas, direto do Ciama, eu sou congressista. Então, assim, como congressista, realmente a gente sente a energia, a troca do networking, os profissionais que estão palestrando dentro do nosso meio, não há exclusividade de separação. Então, assim, eu conversei com a Sara, gravamos também alguns takes, e assim, ela é genial na atuação dela. O quanto de aprendizado ela trocou conosco aqui de Pernambuco, do Brasil, e a gente também aprendeu com ela da prática dela, porque tem a questão do atendimento online. Se eu pegar uma paciente em Portugal, É isso aí. então eu já tenho o link dela em relação a Sara chegou assim, falou assim, então desse jeito eu consigo ver a realidade dela lá através desse atendimento online. Então traz esse network muito gostoso realmente. É isso aí, Thaís. E eu acho que é uma coisa que é um pouco da essência do Ciama, né? A gente tá tudo misturado, né? Então, eu como pediatra, enfermeiros, odontólogos, consultores em amamentação, técnicos de enfermagem, então, tá todo mundo ali misturado. Isso é gostoso porque a gente vive a vivência do outro e a gente aproxima também, a gente entende o que um pouquinho o outro tá vivendo, e cada qual no seu quadrado, mas todo mundo misturado. Sim, sim. E profissionais como nós, apoiadores ao aleitamento materno, ter a presença de um pediatra, de um profissional masculino, isso eleva também a importância do Ciama. Trazer para você que você sim pode estar aqui com a gente presente em outras edições. Com isso, finalizamos mais um programa do podcast Tá Juntas no Ciama 2025.
Estamos aqui agora com Rosimeire Lima, ela que é mais uma congressista que está fazendo parte do Ciama 2025. Sejam muito bem-vindas ao Tá Juntas, Rosimeire. E me conta qual é a sensação de estar aqui no Ciama esse ano 2025. Então, eu sou Rosimeire Lima, a sensação é maravilhosa, já é a segunda vez que eu estou no Ciama, eu já conhecia e cada ano nos surpreende mais, né? Quando você pensa que você está no Ciama passado, você está no Ciama bem avançado, em todos os sentidos, né? E eu estou amando. Conta pra gente de qual estado você é. Eu sou de São Luís, Maranhão, né? Eu sou enfermeira obstetra, sou doula, sou consultora em amamentação e estou muito feliz por estar no Ciama 2025. E nós estamos felizes de você estar aqui no Tá Juntas também, onde é um podcast que fala sobre saúde da mulher, sobre aleitamento materno, e trazer essa informação levando para elas através da tela é muito importante. E como esse ano a gente fala muito sobre sustentabilidade, que é o assunto do SMAM 2025, mas a minha perguntinha para você seria a questão de como a sociedade, o meio que a gente vive, ela pode ganhar com essas mulheres que amamentam. Essa mulher que chega no espaço, o que é que as pessoas ao redor ela ganha? Então, Thaís, falando no modo geral, ela ganha tudo. Nós ganhamos tudo. Ganhamos parceria, acolhimento dessa mãe. Sabemos que é um momento difícil, né, da amamentação. Isso. A amamentação é linda, porém tem os seus prós, né? E os seus contras. Então, quando a gente está num ambiente desse, cheio de mulheres, também tem homens, famílias, que essa mulher se sente bem acolhida. Nós sabemos que antigamente as mães tinham que pôr uma fralda no corpo, porque ela tinha vergonha de exibir as suas mamas, e hoje ela pode trazer o seu filho e amamentar, né? E sem ter aquela vergonha que tinha antigamente. Então, assim, a amamentação é um acolhimento à família, à mulher, a todos, né? A toda uma sociedade. Deixar ela se sentir bem, deixar ela se sentir à vontade e não privar a hora da amamentação. Por exemplo, eu não vou amamentar agora porque eu estou num congresso. Então, a gente tem que falar para essa mãe que ela pode sim, ela deve sim, amamentar o seu bebê aonde ela quiser, sem proibição alguma. E o Ciama é isso, é trazer essa informação atualizada, baseada em evidência, trazendo com que realmente a mulher ela se sinta importante no meio que ela estiver. Então, fiquem aqui e acompanhem os demais entrevistas. Mais uma congressista chegou por aqui no Tá Juntas para a gente continuar o nosso bate-papo sobre aleitamento materno. Tudo bem, Lindinha? Tudo. Quem tá aqui é Gislane Campos com a gente, diretamente de onde? São Paulo. E o que é que você tá achando do Ciama este ano? Na verdade, o Ciama é uma experiência que ele traz sempre uma inovação no conteúdo, no contexto da logística, né? E faz a gente realmente ter novas oportunidades, criando network, que é o que é muito válido na experiência um do outro. E assim, a energia contagia, né? Exato. Qual a tua profissão? Eu sou enfermeira, consultora de amamentação em São Paulo. Já há quanto tempo você trabalhando nessa área? Na verdade, eu comecei no hospital há 20 anos atrás e há 4 anos eu decidi empreender exclusivamente nesse ramo. Muito bem! Sabe que a vida de empreendedora tem aqueles percalços, Sim. Mas quando a gente tem uma visão e também o desejo em ajudar, tudo passa em relação às dificuldades. Porque o prazer que a gente recebe de volta dessas mulheres, dinheiro nenhum paga. Não mesmo. E falando sobre isso, amamentação, eu quero fazer uma perguntinha pra você. Vamos lá. Amamentar ajuda gastos na saúde? Como seria isso? Na verdade, a amamentação ela traz o benefício para o bebê e para gerações futuras. Por quê? Muitas vezes a amamentação ela reduz o consumo. Olha que importante, você evitando o consumo de fórmulas, Sim. Você consegue reduzir o gás carbônico no efeito estufa, Internação das crianças. Uso de antibiótico, o governo e a saúde pública tem um grande impacto, porque a criança que amamenta, ela tem uma qualidade de vida diferenciada. Muito. Então,
na redução, na verdade, essa redução acaba impactando no lixo, no consumo, lata, água, o consumo de combustível. Comidas industrializadas. E sem falar que tem que partir da mãe, né? Porque através da alimentação da mãe, gera esse alimento para o bebê. E é importante as mães também terem essa qualidade de comida mais saudável, né? E sem falar que o leite é barato, é gratuito, é quentinho, não traz nenhum malefício. E também dizer que a importância do aleitamento materno fazer essa imunidade dessa criança ficar mais estabelecida e mais firmada, não é isso? Exatamente. Na verdade, quando a criança recebe o leite materno, ela fica mais forte emocionalmente também. E uma criança que está emocionalmente protegida, ela acaba melhorando a sua resposta imunológica também, né? Isso. E tá no Congresso Se Ama é trazer essa informação para você, lembrando que o aleitamento materno também ajuda a elevar o QI do seu filho. Então, saber que o alimento não só nutre, mas também ajuda fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, mas também na mentalidade, isso traz um alívio para as mães. Então, amamentem muito mais e apoiem o aleitamento materno. Oi, lindas! E mais uma congressista acaba de chegar ao Tá Juntas, diretamente do Se Ama. E eu estou com Naiane Rego, ela que também é mais uma profissional que vem buscar essa atualização em evidência. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você está sentindo essa energia do Se Ama esse ano? É uma energia assim, maravilhosa, renova todas as forças para a gente continuar levando o melhor para essas mães, para essas famílias. E conta pra gente qual é a tua profissão e quanto tempo você está atuando, cuidando dessas mulheres que amamentam. Eu sou fisioterapeuta de formação, né, há mais de 20 anos de formada, e há algum tempo venho me dedicando à carreira exclusivamente de consultoria e amamentação, do cuidado materno-infantil. E qual é o estado que você é? Sou do Piauí. Piauienses, Teresina. preste atenção! E me conta, como é a questão do teu olhar para essas mulheres que têm uma dificuldade na amamentação, principalmente naqueles primeiros 15 dias, onde mexe muito com o psicológico dela? Qual é a tua visão sobre essa, que a gente sabe que existe uma falta de assistência nessa área, em relação de elas entenderem que precisa desse apoio psicológico e também ter profissionais que pegam aquela assistência na amamentação no início, a importância de encaminhar, a importância de fazer ela entender que não é nada porque ela está louca, é uma alteração hormonal que é necessário de uma ajuda psicológica. Fala pra gente. Eu costumo mostrar para as minhas pacientes no pré-natal da amamentação o quão é importante se preparar para a amamentação. Porque às vezes elas se preparam muito para o parto, mas para a amamentação não. E isso traz muita complicação, porque como ela não sabe o que é que vai acontecer naquele momento, isso faz com que ela fique mais estressada, que já é normal. Porque imagina, é privação de sono, é um bebê ali, por mais que ela não seja mãe de primeira viagem, mas cada bebê é único. Então é um bebê novo para você tomar de conta, para você ter um olhar, entender o que é que aquele bebê precisa. E nem sempre ela está preparada. E às vezes os próprios profissionais da área materno-infantil, o obstetra, o pediatra, a enfermeira, não estão também preparados para estimular o aleitamento materno. Então, às vezes é mais fácil dizer assim, prescrever lá na alta da maternidade, por exemplo, fórmula tal, se precisar, do que ir buscar um conhecimento e tentar ajudar. Porque tentar ajudar dá muito mais trabalho do que só indicar. E às vezes, quando se tem essa prescrição, a maioria delas já sai da maternidade, passa na farmácia e compra a fórmula e dá, né? E isso traz todo um peso psicológico. Será que eu não estou sendo mãe suficiente? Por que eu não consigo? O meu leite está fraco. Então são vários questionamentos que exigem uma demanda de uma equipe multidisciplinar para cuidar dessa família, dessa mulher no puerpério. E eu também, como sou enfermeira, eu atuo no meu consultório também, eu sinto muito a questão de não ser priorizado o pré-natal da amamentação. Exatamente. Então, se preparam tanto para o parto, se preparam
prepara, que o parto pariu, acabou. A equipe vai embora e ela Vai fica. embora e ela fica. E no primeiro instante tem que ter a hora dourada e não existe. Exatamente. A equipe médica já saiu. E agora? Que é do primeiro minuto de nascer para o resto da vida dessa criança. São as duas coisas que eu mais indico quando eu tenho a oportunidade de falar com a gestante. Faça o pré-natal da amamentação e faça o pré-natal com o pediatra. Como é que eu vou entregar o meu bebê para um pediatra cuidar se eu não sei se o santo bateu, né? Também se ele não é apoiador da amamentação. Se ele não é apoiador, qual é a linha que ele segue. Isso. Então, é muito importante, porque você tem que se conectar com o profissional que vai atender sua família. Isso faz toda a diferença. E fazer vocês entenderem a questão é você entender também que é necessário você não só fazer o pré-natal obstétrico, tem o pré-natal da amamentação, tem o pré-natal nutricional, tem o pré-natal psicológico, também tem o pediátrico, além de outros. Não é só você focar no obstétrico. Você também tem que entender que o preparo para amamentar envolve muito mais que isso. Eu costumo dizer que amamentar, ao contrário do que muitos pensam, não é meramente instintivo. Exige técnica, exige paciência e exige também muito apoio. E com isso, a gente chega levando você essa informação. Oi, lindas! Estamos aqui agora com uma das palestrantes desse congresso maravilhoso do CIAMA 2025, um congresso internacional de aleitamento materno. E como você já sabe, o papo aqui é sobre amamentação. E a pergunta para a Mônica não seria diferente. Mônica, é muito bom ter você aqui no estúdio. Eu quero que você diga para elas qual é a sua profissão, de que estado desse Brasil você é, antes de fazer a perguntinha para você. Eu sou enfermeira obstetra de formação. Eu sou consultora em amamentação com certificação internacional e eu venho de lá de Salvador da Bahia. Eita, baiano! Todo mundo sendo aqui representado. Mônica, a gente vive muito numa cultura do desmame. E como o tema anual é falando sobre sustentabilidade, isso envolve muito a gente fortalecer agora essa cultura do amamentar. Como você enxerga essa cultura do incentivo da amamentação para essas mulheres? Você acha que falta algo mais? Ou você acha que poderia ter sido e ter ideias para ampliar? Na sua visão como profissional, trabalhando nessa área, o que você acha que precisa agregar? Eu acho que existe hoje um incentivo do Ministério da Saúde quando ele fala que a mulher deve amamentar 6 meses exclusivo e após a introdução alimentar 2 anos ou mais. Mas quando a gente parte para a prática, a gente percebe que essas mulheres elas não têm a possibilidade, a grande maioria delas, de ter uma licença maternidade para amamentar durante 6 meses. Então, muitas delas têm um retorno precoce, muitas delas não têm nem licença maternidade e o desmame acaba acontecendo. Isso. E mesmo quando elas retornam ao trabalho, elas não têm um apoio, por exemplo, das empresas, que favoreçam uma ordenha no horário de trabalho, favoreçam algo a mais para que elas continuem amamentando até chegar a esses 6 meses. É aquele apoio que realmente a gente já sente diariamente, né? E eu acho que deveria mudar a partir disso, do poder público. Isso. Trazer essa ampliação, como também já tem ampliação agora em vigor, querendo chegar da licença paternidade, que é outro fator. Parece que só a mãe pare e ela é a mãe do menino e não tem pai. Onde a fonte paterna é principal nessa rede de apoio, não é isso? Exatamente. Fala-se muito de rede de apoio. Então, a rede de apoio não é só quem está em casa. A sociedade também é uma rede de apoio. Então, na sociedade, nós precisamos do pai presente e 5 dias não tem como um pai estar presente para poder favorecer uma amamentação. Às vezes, aqueles primeiros 5 dias ali é um puerpério muito intenso. A pojadura acontece naqueles 5 dias, a descida do leite, a mulher passa por um processo muito dificultoso, na verdade. Então, isso tudo dificulta o segmento da amamentação. E não só o pai, mas também profissionais capacitados para apoiar a amamentação, que elas tenham acesso a conversas, rodas de conversa, a outros locais em que elas possam se direcionar, bancos de leite, que tenham profissionais capacitados e que favoreçam, quando elas chegarem lá, elas tenham de fato uma orientação acerca da amamentação.
e que favoreça uma amamentação sem julgamento. Eu não sei se você sente na pele no seu atendimento, mas eu sinto que falta muita coisa para a maternidade melhorar. Porque o que vem de erros, onde não deveria existir por ser o lugar realmente de acolher essa mulher e orientar, ainda é muito altas taxas. Isso. E a gente fala muito, foca-se muito na rede pública. Mas a gente percebe que na rede privada também existe uma deficiência de capacitação profissional e também de acesso para que essas mulheres elas consigam amamentar além do que 1 semana, 2 meses e não venham sofrer com esse desmame precoce. Falando sobre desmame precoce, a informação é isso, levar para você através do Tá Juntas, não só para você que amamenta, mas dizer que o pai ele não é rede de apoio, ele é pai, ele faz parte da família. Quem é rede de apoio é avô, avó, o tio, a tia. Então pai e mãe precisa sim fazer com que essa rede de apoio para ambos no pós-parto seja também estendido e não só a mãe. Cibele Lima acaba de chegar, pousou aqui ao nosso Tá Juntas. E com esse pouso, a gente compartilhou muito aqui no nosso off sobre esse acontecimento que é o Ciama 2025. Seja muito bem-vinda ao Tá Juntas, Cibele. E eu quero saber de você como é que estava a expectativa para esse Ciama 2025. Em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui falando com vocês. As expectativas são as melhores possíveis, porque mesmo com muito tempo de trabalho, mais 20 anos de profissão na área materno-infantil, a gente está sempre aprendendo, dá para agregar, dá para compartilhar saberes que são fundamentais para o nosso cuidado. E conta pra gente de qual estado você é. Eu sou de São Luís, Maranhão. E onde você está atuando neste momento no seu estado? Eu atuo no Hospital Materno-Infantil e também como consultora de casais, com aromaterapia e também no Conselho Regional de Enfermagem na Câmara Técnica de Saúde da Mulher. O Corém de São Luís, ele está bem representado aqui no Ciama. Mas falando sobre o Ciama, falando sobre aleitamento materno, como é que você tem essa visão em relação a profissionais que se dizem apoiadoras do aleitamento materno e não gostam dessa troca de discussão de casos, achando que assim, em uma pessoa só resolve tudo? Como é essa questão de você enxergar esse lado? Eu acredito que profissionais que não procuram agregar saberes, trocar experiências em relação ao cuidado materno-infantil são profissionais que futuramente vão estar estagnados. Isso. E que não vão prestar um cuidado efetivo. Então é muito importante essa troca, essa equipe multiprofissional. Aqui são fonoaudiólogos, aqui tem fisioterapeutas, enfermeiros, médicos. Então todo mundo em prol dessa causa que é fundamental para manter um cuidado de qualidade ao binômio mãe e filho. Sem falar que assim, a gente precisa realmente de profissionais apoiadores da amamentação. E a gente tem muito a resistência, principalmente da classe médica, onde acha que nosso trabalho como consultores de aleitamento materno é muito simplesinho. E o quanto a gente muda vidas de mulheres. Nossa base científica aplicado na prática, isso eleva muito o sucesso da amamentação, não é isso? É isso. Tanto que esse ano, o tema principal da Semana Mundial de Aleitamento Materno é a sustentabilidade. Com base em que essa sustentabilidade? Em várias coisas que a gente tem que atuar com relação à saúde mental da mãe, a rede de apoio, quem vai ajudar aquela mãe, até porque o pai também não é rede de apoio, né? É toda uma equipe que vai atuar para que aquela mãe tenha qualidade. Então tem que ter sustentabilidade. Oi, lindas! Olha que presença ilustre! Para nós profissionais é um bálsamo de conhecimento. Quem está aqui com a gente agora é um dos congressistas do Ciama 2025, Marcos Renato. Aquele que é referência no aleitamento materno quando nós profissionais vamos buscar esse conhecimento. Tudo bom, Marcos? Obrigado, Thaís.
parabéns por essa iniciativa. Muito obrigada. E eu quero que você fale para as nossas, tanto mulheres comuns que estão nos assistindo e profissionais que ainda não me conhecem, que eu acho muito difícil. Quem é o senhor? Qual é a sua profissão? E de que estado o senhor é? Tá bom. Eu sou pediatra, sou professor da Faculdade de Medicina da UFRJ, sou especialista em amamentação pelo Eustart International e pelo IBCLC, um consultor certificado, editor do portal aleitamento.com, que vai fazer 30 anos o ano que vem, e editor da 5ª edição do livro Amamentação Bases Científicas. Quando a gente fala sobre Marcos, a gente tem esse direcionamento sobre aleitamento materno. Ele é autor de livros para esse nosso conhecimento. E esse ano 2025, o SMAN, ele fala muito sobre sustentabilidade na amamentação. E a gente fala muito sobre essa consciência das instituições privadas e também públicas. Na sua visão, o que o senhor acha que essas instituições poderiam fazer para incentivar o aleitamento materno? Muito bem. O aleitamento tem que ser uma política pública, porque a mulher amamenta, mas ela não amamenta sozinha, ela precisa de uma rede de apoio que começa na família, na comunidade, na sociedade. Por isso que é tão importante as políticas públicas. A gente apresentou aqui 8 pilares para a amamentação ser sustentável. Primeiro pilar é que haja políticas públicas de promoção, proteção e apoio à amamentação. O segundo pilar, que as mulheres recebam informação, comunicação, como você está fazendo, sobre o valor do leite materno e da amamentação. O terceiro pilar é que haja salas de apoio à amamentação nos locais de trabalho e estudo. Um outro pilar é que os profissionais de saúde sejam capacitados em manejo clínico para apoiar efetivamente as mulheres que têm dificuldades de amamentar. Outro pilar é a garantia de recursos financeiros. Os municípios, os estados, o governo federal e as organizações internacionais têm que aportar recursos econômicos, humanos, tecnológicos, para que haja uma política de promoção, proteção e apoio à amamentação. E um outro pilar importante é a regulação do marketing digital, porque, infelizmente, há influenciadoras que não são do bem, que recebem patrocínio das indústrias para a publicidade das fórmulas e alimentos ultraprocessados. E também as indústrias estão se utilizando dos algoritmos para saber quando a mãe engravida e quando ela vai ter o primeiro filho e conseguem mandar mensagens de caráter comercial não ético para essas mulheres. Felizmente, na 18ª Assembleia Mundial de Saúde da ONU, recentemente, houve uma regulamentação, uma recomendação para que haja essa proteção nas redes sociais. E é algo tão simples e algo tão antigo que precisa ser dito a cada ano para ser aplicado, né? E assim, é tão explícito. E ver que as mulheres muitas vezes ainda são vulgarizadas por querer amamentar de uma forma livre. Que é algo que era tão natural e se tornou vulgarizado, onde a mulher agora tem que se esconder para poder ter o ato de amamentar. Isso é um absurdo, né? Porque o seio erótico, ele é exposto, mas o seio mamífero não é exposto. E a mulher tem esse direito de amamentar aonde ela quiser, quando ela quiser, e crianças até de 2 anos ou mais, né? Porque essa é a recomendação. E eu quero que o senhor fale sobre esse portal aqui, tá? Estamos aqui com esse panfletinho e eu quero que ele mesmo fale desse portal, porque para nós profissionais é muito significativo isso aqui. Nos explique. Tá bom. É que a gente criou o site aleitamento.com desde 96 e viu que a maioria das mulheres, mesmo na comunidade pobre, já tem celular. Então a gente criou um aplicativo para celular onde elas podem acessar informações atualizadas e tirar dúvidas sobre gestação, parto, amamentação,
pós-parto, vacinas, de uma forma gratuita. Então, a gente fez esse aplicativo para que as mulheres tenham acesso à informação, porque a informação é básica e empodera para que elas possam amamentar sem dor, com confiança. É o conhecimento, né? O conhecimento leva a nós mulheres, transforma. O mundo vira pequeno diante dela, né? Então, com isso, terminamos essa fala, mas fica por aí. E logo mais, tem mais congressistas e palestrantes para a gente dividir com você o momento. E voltamos com mais uma congressista do Ciama 2025. E o Tá Juntas é isso, é a gente trazer informações e bater esse bate-papo com as congressistas. Sejam muito bem-vindas ao Tá Juntas, Larissa. Muito um obrigada. prazer ter você por aqui. Prazer também E estar passar aqui. pelo stand e dizer assim, eu quero também estar aí levantando esse amamentação para levar para lá. Conta pra gente, que profissão você é, de qual estado você é e como é a sua trajetória com a amamentação. Oi, eu sou a Larissa, sou enfermeira pediátrica, especialista em amamentação. Eu sou mineira, mas agora estou prestando serviço no município da Palhoça, em Santa Catarina. Enfermeira do SUS, mas também atendendo na consultoria particular. E aí estou aí nesse meio tempo onde atendo gestantes e puérperas do SUS, mas também no universo particular e tentando trazer para todas a mesma assistência, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, independente de qual nível de atenção que eu esteja a atender. Qual era a tua expectativa para o Ciama desse 2025, para agora que você está vivendo ele? Então, é o meu primeiro Ciama, né? Ai, que delícia! Meu primeiro Ciama foi uma expectativa muito grande, uma preparação, né? É um investimento que vale muito a pena, porque enquanto profissional a gente tem que estar sempre muito atualizado e buscando sempre muita informação. Informação de qualidade, informação com pessoas de referências, com profissionais de referências e com pessoas que se dispõem a estudar e se atualizar sempre. Então a expectativa é assim, é 1000, mas não tem nenhuma expectativa que não tenha sido alcançada até agora. E a gente está na metade do evento ainda, né? E tem muita coisa. E quando a gente fala sobre aleitamento materno, a gente traz muito aqui, como a gente sempre faz o bate-papo, o assunto de amamentação. E aí eu queria te fazer uma pergunta sobre... A gente recebe muitas pacientes, porque eu também sou enfermeira, trabalho com isso, além do podcast, que o podcast é essa voz para elas. Essas mulheres que têm o pensamento em desistir de amamentar, como você age com essas pacientes que chegam para você? Porque eu sei que chega, porque assim, elas acham que amamentar tem que ser doloroso, tem que passar por todos os perrengues. Na verdade, não é. Explique pra gente. A gente tem de um lado as que acham que é doloroso e que não vou conseguir, e a gente tem do outro as que acham que é muito instagramável. É do jeito que eu vejo lá na rede social. Isso. Todo mundo sorrindo e segurando o bebê que mama perfeitamente e o processo está fluindo. Quando a mãe chega, geralmente, quando ela chega, a gente diz assim, ó, quem chega até mim chega com perrengue, né? Não chega com uma facilidade, chega com uma dificuldade. Então, o desejo de desistir, ele vem quase que 100% das clientes que chegam. Independente, né, de que se chega do SUS ou se chega do particular. E a gente tem que entender que quando a mãe tem esse desejo, ele é um desejo real e ele é um desejo que ele está baseado naquela realidade que ela está enfrentando agora. Então, independente se ela vem com o eu quero desistir ou eu quero amamentar, o caminho é o mesmo, que é de acolher. Então, a gente tem que primeiro entender o que está fazendo ela falar em desistir ou o que está fazendo ela amamentar, mesmo que ela esteja sangrando, mesmo que aquilo está sendo para ela um sacrifício enorme. Sim. Então, eu acho que o caminho é esse, a gente entender que a gente tem que acolher para entender o que é que faz ela trazer essas questões pra gente. Independente de qual questão que seja eu quero desistir ou eu vou a qualquer custo amamentar. Porque é uma coisa que precisa ser facilitada, porque não é uma coisa que vai ser difícil hoje. Se está sendo difícil hoje e eu não agir, pode ser que daqui a um mês eu tenha um desmame, porque faltou ação lá no dia que estava sendo difícil. Então isso vem muito da questão de a gente entender que mesmo quando está fácil, mesmo quando a mãe quer muito, a gente tem que estar sempre muito presente, sempre acolhendo e sempre trazendo essa mãe para deixar o espaço aberto para ela poder nos acionar sempre que for necessário.
Porque a amamentação ela é dinâmica, ela não acontece hoje e agora. Ela acontece em um período ali de pelo menos 2 anos, é o que a gente espera, né? É, que a gente espera. E a gente tem muitas vertentes nesse processo. Então vamos dar continuidade por aqui, decorrendo Se Ama, com muito mais conhecimento, levando para vocês. E retornamos com mais uma congressista, e essa aqui é especial, porque ela já é próxima. Adriana, que bom te ter aqui no Tá Juntas. E assim, eu quero que você diga para elas que estão nos assistindo, através do Se Ama 2025, quem é a Adriana, qual é a profissão, de qual estado você fala, para a gente debater aqui sobre o tema que eu quero falar com você. Sim. Primeiramente, é uma satisfação te conhecer pessoalmente. Eu sou uma fã do seu trabalho e o meu nome é Adriana Ferreira. Eu sou enfermeira de formação há 16 anos e apaixonada pelo aleitamento materno. Consultora em amamentação, moro em Três Palmeiras, interior do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ele está bem abraçado por essa profissional, eu também a conheço. Eu sei a expertise que ela tem, a propriedade que ela tem sobre o aleitamento materno, e ela está aqui no Se Ama 2025. Isso prova mais ainda que ela vem em busca de muito mais conhecimento para levar para vocês que moram aí e tem essa profissional maravilhosa. Adriana, como a gente fala muito sobre aleitamento materno, o que a gente bate muito na tecla é a rede de apoio. Sim. E as mulheres, elas sentem essa falta dessa rede de apoio. Tudo bem que a gente sabe que tem mães solos, tudo bem, é por escolha. Às vezes não acontece por escolha e às vezes a mãe tem uma rede de apoio, mas é meio que desorganizada. Para elas que estão nos assistindo, quais seriam assim os pontos, as dicas para essa família se tornar uma boa rede de apoio para essa mulher que está amamentando? Sim. Antigamente as famílias eram bem maiores, então já era meio instintivo aquela família acolher aquela nova mãe, aquele novo bebê. Hoje, com as famílias menores, a independência da mulher, a saída dela para o mercado de trabalho, então realmente dificultou um pouco nessa questão da rede de apoio. Mas é interessante já desde a gestação ela começar a preparar essa rede de apoio. Quem são as pessoas que vai estar com ela naquele momento do pós-parto imediato, durante aquele período em que ela necessita de ajuda nos deveres da casa, aquela pessoa que vai chegar com aquela comidinha quentinha, aquele chazinho, aquele acalento, vai descansar um pouquinho que eu seguro o bebê, vai tomar um banho com calma, tranquila, lava os cabelos. Isso, que é o que elas mais querem, lavar o meu cabelo. E pode ficar tranquila que eu vou segurar o seu bebê e que ele vai estar bem enquanto você consegue descansar um pouquinho. Então é interessante desde a gestação ela já ir preparando como que vai ser esses cuidados, não só com o bebê, porque a mãe tá ali para cuidar do bebê, né? Mas ela precisa desse apoio para que ela consiga se entregar ali naqueles dias que o bebê precisa exclusivamente dela. Lembrando que as mães no período pós-parto, elas precisam ser cuidadas também. Então, informações como essa troca de conexão, network, levando para vocês as informações, fica aqui ligadinhas ainda, que ainda tem muito mais para você estar aqui com a gente, só colhendo esse conhecimento para você compartilhar e multiplicar com outras mulheres. Agora, um dos momentos do Congresso Se Ama aqui 2025. Estou aqui com essas duas maravilhosas, Thaís e Gabi, das Nenas. E assim, foram as mais esperadas aqui pela história delas, como maternidade, como barriga solidária. Meninas, sejam muito bem-vindas ao Tá Juntas. É uma honra, a satisfação tê-las aqui para levar essa informação da história de vocês. E assim, foi o que eu estava falando aqui no off para elas. O quanto a história delas ainda impacta a sociedade de um lado de ainda preconceito.
que é algo agora que é tão natural e a gente precisa normalizar essa questão dessa maternidade por duas mulheres. E aí eu quero que vocês se apresentem para nós, para quem está nos assistindo e não participaram do momento com vocês. E elas, a partir disso, aí eu quero saber e eu vou falar a perguntinha para vocês. Digam de que estado vocês são também, tá? Sintam-se à vontade. Oi, somos as Nenas, eu sou a Thaís. E eu sou a Gabi. Nós somos de São Paulo, mas a gente veio do Ceará. E estamos morando aqui já tem 2 anos e meio. O que mais? Ela foi a Barriga Solidária, eu sou a companheira dela e acompanhei esse processo de pertinho. E aí, sobre isso, minha gente, é surreal, tá assim, tá? Vocês precisam ver o Instagram delas. E sobre isso, eu quero que vocês expliquem pra gente se surgiu alguma dificuldade, se teve algum impacto na decisão de vocês, principalmente quando vocês levaram isso pra internet. Como é que essas mulheres ao redor de vocês, se teve, assim, um impacto, se acolheu, se recriminou, teve preconceito? Como foi essa passagem de vocês por essa barriga solidária? Quando a gente decidiu engravidar, a gente já decidiu compartilhar isso na internet. Já trabalhava com a internet, então não tinha muito como a gente não compartilhar. Porque de repente ela tá grávida, normal, e de repente... E depois sem o neném. E como assim? Sem o neném, né? Pra onde foi o neném? O que aconteceu? A gente não podia enfiar o bebê num... Isso. E a gente né? A gente é muito responsável com o que a gente fala. Nossa, lá no a influência, Instagram, né? A gente é muito. Então, por exemplo, a gente só indica coisas que de fato a gente usa, de fato a gente concorda, marcas que de fato caminham com a gente. A gente é muito ético em relação a isso. E não tinha como a gente nem falar, tipo, sei lá, falar. E a gente também não tava fazendo nada de errado, não, né? Não. Então a gente queria mesmo compartilhar com as pessoas, até para as pessoas entenderem e tirar um pouco desse tabu. Porque é muito conhecido a barriga solidária como barriga de aluguel em outros países, né? Mas no Brasil é tudo muito encoberto, é muito escondido, as pessoas têm vergonha de falar. Então a gente queria usar mesmo nosso espaço para abordar esse assunto. E aí, a princípio, muita gente veio curiosa, né? Eu imagino. Assim, quando a gente comentou o primeiro momento que eu tava grávida, a gente não falou que era uma barriga solidária. E aí, um monte de gente parabenizou a gente. Nossa, parabéns, maravilhosa. e vocês estão aí, a gente nem vai poder ver esse neném e tudo mais. E aí, quando a gente contou que era uma barriga solidária, essas pessoas sumiram. Virou uma aversão. Amigos da humanização. Nossa! Foi feio, a gente achou feio. Mas daí a gente, bom, tudo bem, a gente está aqui, a gente vai falar sobre isso, porque é uma coisa que a gente acredita, é uma coisa que a gente está vivendo e a gente precisa compartilhar isso. Sim. Teve muito hater. Muito hater. Teve assim, até um ponto que eu fiquei doente. Era muito comentário de todos os tipos, me comparado com a Aya. Nossa! Falaram coisas horríveis. O quanto psicológico isso afetou? Eu acho que assim, a gente já estava preparada para receber Certo. hater, justamente por ser um assunto não falado, por nós sermos duas mulheres. Então, o preconceito eu acho que a gente vive no dia a dia, né? Sempre vivemos, apesar de acho que a nossa relação homoafetiva não ser mais tão tabu. Sim. A gente resolveu pegar mais um tabu. Vamos agregar mais um pouquinho? E aí, eu sempre falei pra Gabi, eu falei assim, olha, a gente vai compartilhar e vai vir hater. Você, tipo, Tá como preparada? que a gente pode fazer pra diminuir esse impacto em você? Porque ela tava grávida. Então, os hormônios e tudo mais iam afetar ela mais mesmo do que eu. E eu sou canceriana, ela é escorpião. Então, pra mim, dói. E eu sou inabalável. Você é muito mais emocional. E eu sou bem inabalável, assim, eu tô... Eles que são loucos, não sei o quê. E teve, acho que os piores comentários são de mulheres. Sim. Que eu acho que mais abala. São de mulheres da humanização, mulheres feministas, porque nós somos feministas, né? Nós acreditamos
na liberdade do corpo da mulher, No poder de escolha. poder de escolha, exatamente, né? Nós somos um casal de Não, e mulheres, no poder né? de escolha tanto de querer gestar ou não, por exemplo, Interromper uma gestação. de duas mulheres quererem gestar, e por que não uma mulher não pode ser dona do próprio corpo e querer gestar e querer parir para outra família? Por que que isso é antiético? Sim. E, então, assim, era meio hipócrita os comentários que a gente recebeu. A gente recebeu até um comentário, esse comentário me marca muito até hoje, que é um comentário que ela analisou as minhas feições e expressões. Porque ela falou, olha, ela olha para a esquerda quer dizer não, ela mexe a mão desse jeito, então ela não tá confortável. Falando, tipo, ela me analisou inteirinha e a câmera tava rebatida, eu tava com o meu olho, tipo, inflamado, eu tava me maquiando. Imagino. Então, assim, um monte de coisa que me machucou demais isso, muita. Essa foi a primeira onda de comentário ruim, aí depois eu fiquei doente, baixou, aí depois deu outro comentário ruim, a gente começou a printar todo, a gente tem pastas e pastas, e a gente ainda pretende fazer um exposed aí, mas teve comentário ruim, mas a gente já sabia que ia vir, porque tudo que é diferente das pessoas. E na internet as pessoas acham que tem um poder a mais, né? De influenciar. E assim, depois que aconteceu todo esse processo de gestar, como é que foi a fase do pós-gestar? Como é que foi a sua cabeça? Como é que foi o meio? Como é que foi o processo? Inclusive, a gente falou lá dentro, que a Gabi falou que as outras gestações dela, dos filhos dela mesmo, ela tinha tido depressão pós-parto. E esse era um medo nosso nessa gestação. Pelos ataques. Nem falou isso lá. A gente acabou nem Olha, novidade. Complementando isso. Então, quem não viu lá tem que ver aqui. Pois também. é. A parte 2. Então, a gente tinha muito esse medo, tanto pelos ataques, Sim, né? Quanto pela gestação mesmo, pelo processo hormonal, e acabou que os ataques, tipo, a maioria das pessoas que falaram, né, quando a gente anunciou que o bebê nasceu e tal, foram, tipo, de felicidade mesmo. Foram dos nossos seguidores mesmo, fiéis, maravilhosos. Falaram, ai, o Pancho, a gente chama de Pancho. O Pancho nasceu, que bom, não sei o quê. Sim, e não tive depressão pós-parto. Eu não tive depressão pós-parto dessa vez. Foi outro lugar, assim, que trouxe pós-parto. Foi um pós-parto muito mais leve, muito mais tranquilo, de muito mais descanso. Teve dias que eu quis chorar mais, eu até falei, né? Tipo, quero chorar mais, mas nunca teve relação com a falta de um bebê. Isso é muito importante, porque todo mundo achava que você vai sentir falta do neném. As pessoas desejavam isso, sabe? Nossa! Tomara que você aprenda que a sua escolha foi errada. Tipo, tomara que você sofra, alguma coisa assim, sabe? Porque assim, muitas vezes ainda bem que o mal vira o bem. Então, assim, muitas pessoas elas acabam se destruindo por si só, pelas próprias falas. E muitas vezes, o que gera muito às vezes, muita crítica. Poderia ter sido um desejo de se fazer igual, de ser igual, de se enxergar na posição e não ter a coragem de expressar, de ir lá fazer. Então, por isso que a história de vocês faz as outras mulheres, principalmente que realmente apoiam a amamentação, entender vocês e trazer vocês para um mundo coletivo, onde tem pediatras, tem mulheres enfermeiras em prol da amamentação, é uma bandeira que se abraça. Sim. E isso vocês perceberam hoje. Sim. Então, assim, é um acolhimento que vocês entendem, não, pera aí, não só existe haters. Existe a parte boa do negócio, que a gente não tá só. Sim. A gente tá numa comunidade que abraça também. Total. Então, assim, qual a sensação, pra gente finalizar, que o Ciama trouxe pra vocês do momento que vocês viveram hoje? Eu acho que a Gabi tava bem... Porque a gente já tinha feito uma palestra e a gente, tipo... foi a nossa segunda palestra, a gente tava meio nervosinha. Um mês que eu tinha nascido. Um mês de parida. Dessa vez eu tô 6 meses de parida. 6 meses e de a parida. gente caminhou já mais um tanto no pós-parto. Isso, a gente tinha mais propriedade pra falar, sabe? Sim. O assunto tava mais amadurecido. Então, as pessoas estavam muito felizes de ver a gente. Muito, as pessoas sabiam quem era a gente, né? Sabiam que a gente ia falar. Eu acho que se tivesse espaço para mais 30 perguntas, teria mais 30 perguntas. Então, vocês se sentiram abraçadas, de muito verdade. abraçadas, muito acolhidas. A gente queria participar de todos. A gente sabe por que a gente não veio antes. Não veio antes. Mas assim, não só o Tá Juntas que tá no Ciama, que também foi um presente pra gente,
mas que as próximas edições vocês possam trazer mais histórias, que vocês possam trazer mais vivências, porque esse é o início de vários ciclos que vocês vão passar. Assim E a gente não sabe o que daqui a um ano vai acontecer. Muitas coisas. Então, de 2 palestras que multipliquem, vocês levem o conhecimento dessa história de vocês, que assim é muito bonita, para as pessoas precisam conhecer a história. E realmente a gente não pode jogar uma pedrinha que a gente antes sem conhecer a história. Sim. Certo? Então, assim, muito obrigada por estar aqui também. Gente, com essas histórias, tem muito mais no Se Ama. E daqui, ó, do tapete para vocês. Já já a gente volta com outros congressistas e palestrantes do Se Ama 2025. Oi, lindas! Ainda estamos por aqui no Se Ama, quase chegando no finalzinho do dia e temos mais uma congressista conosco para levar essa informação para você sobre aleitamento materno. Tudo bom, Jaque? Tudo bom. Jaqueline, ela tá aqui como forma de ampliar o conhecimento dela, levar para o estado dela, que eu já vou pedir para ela se apresentar, e também levar para vocês essa informação mais ainda sobre o aleitamento materno, sobre um tema muito importante, o estado emocional dessa mulher durante a amamentação. Se apresente para nossas telespectadoras que estão nos assistindo e logo mais a gente fala sobre o bate-papo. Olá, pessoal. Eu me chamo Jaqueline Azevedo, sou enfermeira e consultora em amamentação. É a minha primeira vez aqui no Se Ama 2025. É uma honra estar participando desse evento, né? Esse Congresso Internacional de Amamentação. E eu vim para esse evento para agregar ainda mais nos meus atendimentos. Eu sou cearense e moro em Cascavel. Ah, que delícia! E já que quando a gente fala sobre amamentação, a gente fala muito sobre o impacto emocional que causa nessa mulher. Vamos falar de uma forma positiva. O que é que essa amamentação traz de impacto emocional para essa mulher? Na verdade, a questão da amamentação, né, no lado emocional, ele traz um amadurecimento e uma transformação de vida na vida dessa mãe, como também da família. Né? Então, assim, quando essa mulher está amamentando, vai envolver o contexto ali maternal, mas também familiar. Por isso que é tão importante a questão da rede de apoio, né, do esposo, da avó, dos profissionais, para que essa mulher tenha um suporte ali emocional e ela consiga ter ali o sucesso da amamentação. Sim, e temas como esse a gente sempre traz a importância de levar para vocês sobre aleitamento materno. Então fica por aqui que já tem mais outras participações. E agora estou aqui com Vera Ramos, ela que também é congressista, está vivenciando o Se Ama 2025. Vera, seja muito bem-vinda ao Tá Juntas. O Tá Juntas que é um programa que fala sobre saúde da mulher. E trazer essa informação sobre a amamentação para elas através do Se Ama está sendo muito enriquecedor. Então eu quero que você se apresente, diga quem é Vera Ramos, qual a profissão dela e qual a expectativa que você teve do Se Ama e o que você está vivendo aqui agora. Olá, pessoal. Meu nome é Vera Ramos, sou enfermeira, consultora em aleitamento, né? Já sou sexagenária, estou aqui na batalha para vivenciar essa questão do aleitamento materno, né? Então, assim, acho que corre aqui, ó, nas minhas veias, esse tema do aleitamento materno, sabe? Então, assim, eu vivenciei essa amamentação, por isso, defendo mesmo, assim, com garra, porque eu acho que é muito importante para a saúde da mulher, da criança e da sociedade. De que estado você é, Vera? Sou daqui do Ceará, moro em Cascavel. E me diga uma coisa, como é que foi seu processo rapidamente de amamentação? Você teve dificuldade ou não teve? Por incrível que pareça, eu vivenciei uma amamentação tranquila. Eita glória! Verdade, gente. E não existia a consultoria em aleitamento. Graças a Deus, foi uma experiência positiva. Acho que daí que eu tenho assim, uma
um prazer em ajudar a mulher a amamentar, porque eu acho que é possível amamentar. Sim, sim. E você, como profissional de saúde, trabalhando como consultora, você deve estar se depara, como a gente se depara todos os dias, com as dificuldades, né? Eu posso até contar, eu vivenciei com a minha filha, sendo mãe, né, com uma dificuldade extrema, onde eu me senti até insegura, impotente em ajudá-la. Mas, com perseverança, com apoio, que eu fui uma grande apoiadora para ela, e a gente ela conseguiu amamentar até 3 anos e explodiu até 6 meses. Então, para mim, eu até falo que foi uma experiência assim incrível, essa de eu ajudar a minha própria filha e conseguir superar as dificuldades que existem no início da amamentação em uma grande parte das mulheres, né? Porque, apesar de ser fisiológico, mas precisa de apoio. Demais. E assim, quando a gente fala sobre filha, tá ali no suporte e ainda sendo profissional e ver a satisfação da filha amamentando, eu acho que assim é uma sensação surreal, não é? E assim, para essas mulheres que você atende com a dificuldade na amamentação, como você lida com essas mulheres que têm dores, desconfortos, principalmente para a fissura? Qual é o conselho que você leva para essas mulheres através do Ciama? Bom, a gente sabe que quando a mulher, no início da amamentação, se encontra nesse desafio, quando surgem as fissuras, realmente para ela fica muito insegura. E aí, quando tem uma consultora que vai lá dar o apoio para ela, orientar sobre a questão da pega, do posicionamento, que isso vai passar, né? A gente fala, amamentar não dói, mas a gente sabe, se a mulher não se posicionar de forma adequada, não colocar o bebê para mamar de forma adequada, isso pode trazer dor, né? Sim, trazer lesão. E aí a gente sempre orienta, deve ser orientada que ela deve primar pela pega correta, né? E buscar ajuda. Sim. Porque provavelmente ela sozinha corre o risco do desmame. Então ela deve buscar ajuda das consultoras, de uma pessoa que seja amiga do peito. E com essas dicas, a gente termina mais um episódio. Já já voltamos com mais um bloco. E voltamos mais uma vez aqui, diretamente do Ciama, no estúdio do Tá Juntas, levando essa informação para vocês através de mais uma congressista. E agora quem está aqui comigo é Fátima Dantas, ela que também é profissional de saúde e veio buscar esse conhecimento em mais um congresso. Seja muito bem-vinda, Fátima. Obrigada. Eu quero que você fale para elas quem é Fátima, qual é a profissão, de que estado você é, para que elas possam conhecer você também. Olá, tudo bem? Meu nome é Fátima, sou enfermeira, consultora em amamentação, sou aqui do Ceará, também trabalho, né, e moro no Cascavel, Ceará, aqui também, Cascavel, certo? E você atua como consultora em aleitamento materno? Como consultora em aleitamento materno, é a primeira vez que participo do Ciama, estou amando. Ah, que bom, que eu já ia perguntar como é que está sendo a experiência. Maravilhosa. Você já conseguiu, assim, parar e assistir alguma palestra e dizer assim, nossa, que bom que eu tô aqui? Todas. Todas elas. E sobre isso, vamos falar sobre um tema tão importante, que é sobre esse vínculo entre a mãe e o bebê. Como é que essa amamentação ela pode estar trazendo como fortalecimento para essa dupla mãe e bebê? Tá. É assim, quando nasce um bebê, eu sempre falo que nasce também uma mãe, né? Então, assim, sobre essa troca, esse vínculo é criado entre mãe e filho, a amamentação, ela só fortalece, né? Porque a mãe, ela produz o alimento do filho, ela tá ali, abraçada com ele, contato pele a pele, ali, muito próxima, na troca do olhar. Então, assim, olhar, abraçar o bebê, ficar ali fazendo carinho, aquela troca, a energia, tudo é maravilhoso. Então, isso é saudável para a mãe, saudável para o bebê. Então, não tem a troca de amor mais incrível do que essa. E sem falar também que isso gera uma segurança. Então, o bebê ele sente a segurança da mãe junto com ele no colo. E tudo que você falou faz total sentido nessa junção. Então, isso faz bem a diferença de quando a gente fala de fortalecer
essa amamentação durante esse vínculo. Certo, é verdade. Então fique agora com mais um bloco do Tá Juntas no Se Ama 2025. E retornamos com mais uma entrevista aqui, diretamente do estúdio Tá Juntas, no Se Ama 2025. E eu tô aqui com a presença de Amparo Santana para trazer mais uma dica, uma informação sobre a amamentação. Seja muito bem-vinda, Amparo. Eu que agradeço. Eu me chamo Amparo Santana, como você já pronunciou. Sou piauiense, mas vivo no estado do Maranhão, né, com muito orgulho. Ai, que né? delícia. Sou obstetra, sou neonatologista, sou estomoterapeuta e sou do Corém, Maranhão, com muito orgulho. Eita, que enfermeira retada! E a primeira vez que eu estou aqui, estou assim, lisonjeada, com a troca de conhecimentos e com a riqueza que estamos aqui nesse congresso. O network sempre é necessário, né, Amparo? Nossa, essa troca de conhecimento é tudo. As vivências fazem a gente crescer. Crescer como pessoa, profissional. Eu digo sempre para os meus alunos, para as pessoas que eu faço a parte educativa, que nós realizamos graduação, pós-graduação, mas o refinamento, a capacitação, estar trocando experiência em congresso é tudo, te deixa pronto. É maravilhoso. E falando sobre isso, eu quero perguntar algo mais pessoal para você sobre a amamentação. Amparo, em poucas palavras, descreva para quem está nos assistindo o que representa o ato de amamentar para você. Isso já é comum. Essa gota, ela vale ouro. E eu te digo, a virada de chave é que essas mães venham entender, porque isso nós convivemos todos os dias. Pode ser comum, mas não é. Que este leite vale ouro e que ela é capaz. E você chegar em uma mãe e ela falar, minha mama está engurgitada, e você nem tocar nela e falar, toque as mãozinhas sua mesmo em você. E aí ela começa a tocar e aquele leite na outra mama começa a jorrar. E aí você vê o pai se emocionar e no final ele sai como se tivesse levar você para ele, tá? Então assim, isso é gratificante. Isso muda a história, né? E quem convive em uma atenção primária sabe o quanto o aleitamento materno é importante, porque na consulta de puericultura, ele vê que as crianças que têm esse aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, pouco ele vai ao posto de saúde, com constipação intestinal, que está choroso. Então isso é gratificante, não tem nem o que descrever. É como o Amparo falou, o ato de amamentar é muito mais do que a prática. É psicológico, é espiritual, é físico, é conexão. Então fica por aqui, não deixa ainda, que tem muito mais vindo por aí. Oi, lindas! Agora estou aqui com Ludmila Tavares, ela que faz parte da comissão do Se Ama 2025. Além disso, ela também é uma das palestrantes desse congresso e falando sobre um tema muito importante para os profissionais que estão buscando a qualificação internacional. Seja bem-vinda, Ludmila, ao Tá Juntas. E é muito bom trazer o Tá Juntas para dentro do Se Ama. O Se Ama que está abrindo portas para muitos profissionais, para conhecimento, para atualização, para network. Então isso é muito bom. Eu como enfermeira também sou congressista, mas a gente está dentro também do Se Ama, levando a informação através das telas e trazer você aqui para levar essa informação que muitos profissionais buscam. Essa qualificação internacional é muito valiosa. Mas antes disso, eu quero que você se apresente, porque tem muitos que não lhe conhecem ainda, só para saber o poder da Ludmila Tavares. Vixe. O peso que ela carrega. Eita, bom, eu então sou a Ludmila Tavares, a minha profissão de base é odontologia, mas eu estou há 21 anos no mundo da amamentação e divido a minha profissão entre a odontopediatria, a consultoria de amamentação, coordenação de banco de leite humano e também o estudo sobre bebês, sobre desenvolvimento de bebês. Então, essa sou eu.
talvez a parte mais importante de me descrever é dizer que eu sou mãe de 2 meninos que me ensinam diariamente o que é que significa ser mãe, o que é que significa ter um bebê por perto. Por isso que eu disse, olha o peso dela, porque tem história, tem embasamento e tem muita experiência. E falando sobre isso, você também é referência de esses profissionais lhe buscarem para também ter esse conhecimento, como você trouxe para o Ciama, sobre essa atualização, que é buscar esse profissional para se tornar vou não errar, tá? Vou falar de uma forma aqui bem, um IBCLC, porque assim, isso se torna um trava-língua para a gente querer identificar. E muitos profissionais têm o medo e também não têm informação. Além disso, tem os que têm informação e têm pequenos erros, que às vezes são tão besteira assim, que eu acho que é mais o nervoso de não conseguir passar. E eu quero que você, brevemente, diga para esses profissionais que é possível, sim, fazer a prova, que esses pequenos erros você deixa umas 2, 3 diquinhas para aproveitar, para eles poderem pegar esse suporte. Pode deixar. Então, primeiro eu queria só dizer que este selo, né, é o selo maior que nós temos hoje no mundo da amamentação. Isso. Então, quem é o IBCLC é hoje o degrau mais alto que se pode atingir. Esse selo tem uma importância não só pelo selo em si, mas por todo o percurso que a gente pode percorrer e andar e caminhar para chegar até o selo. Eu digo que é uma caminhada de grandes transformações, que a gente vai entendendo outras maneiras de pensar, outras maneiras de agir em relação à amamentação. Então você me pediu 3 dicas, né? O que eu penso que é muito importante? A primeira coisa é pensar que é uma prova no formato, no estilo americano. Por que eu estou dizendo isso? É uma prova que tem 175 questões, é uma prova múltipla escolha. E aí muita gente fala, então vai ser fácil, eu vou lá e marco um X. O que acontece? É uma prova no formato americano. Então o que isso quer dizer? Eles não vão te perguntar, e aí, a amamentação dessa dupla quer dizer A, B, C ou D? Eles vão te dizer, das alternativas abaixo, qual é a que você faz primeiro? Qual é a mais correta? Então é um formato que a gente no Brasil não está muito habituado a fazer. Ou seja, todas as alternativas fazem sentido e você precisa escolher aquela que faz mais sentido. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é uma cultura americana de amamentação. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente já está há bastante tempo na amamentação e tem um certo vício, né? Eu faço assim e dá certo, eu fiz assim e dá bom. E quando a gente vai para uma prova como essa, a gente precisa deixar de lado aquilo que a gente sabe, em especial sobre a prática clínica da amamentação, e vestir a roupa do que eles vão nos pedir lá. Qual é o formato que eles vão me pedir de condução de manejo clínico lá? E por fim, a terceira dica que eu posso dar é pensar nessa prova, é pensar em traçar uma trajetória, em traçar de fato uma caminhada. Eu preciso pensar o que eu tenho que ter para poder me inscrever na prova. Como que vai ser essa prova? O que lá na hora, no dia, é computador, é papel? Então eu preciso de um preparo. Eu digo que ninguém corre a São Silvestre sem ter feito minimamente um bom condicionamento físico. Ninguém faz o exame para se tornar uma IBCLC do nada. Acordei hoje, quero ser IBCLC. Então acho que esses 3 pontos são pontos importantes para quem está aí pensando em chegar no título. Informações como essa, não só aqui no Tá Juntas, mas o Ciama está recheado. Então fica por aqui que ainda tem muita coisa que vai rolar no Tá Juntas. E para finalizar este dia, estou aqui com Mariana.
ela que, vocês já sabem, né? Uma das anfitriãs aqui, Maria, a expectativa tá assim, a mil, porque assim, tá uma loucura esse Se Ama 2025. Tá bom demais. E o burburinho já é querendo mais, querendo mais. Como é que tá os preparativos para 2026? Vai ter ou não vai ter? Porque a gente já tá na ansiedade. Me pegou de surpresa em 2026. Vai nascer, né? A Maria Luísa, filha da Sabrina, em 2026. Então, eu acredito que ela vai precisar desse tempo de descanso, né? Eu acredito que a Sabrina vai precisar se dedicar à amamentação. Então, ninguém sabe o que é que vai vir em 2026. Não sei se a gente vai conseguir fazer em agosto, ou se a gente vai deixar para outro mês, ou se realmente não vamos fazer, tá aquela ponto de interrogação, porque quem vai mandar é a Maria Luísa. Ela que vai dizer, eu já tô até apelidando de Malu, que é minha queridíssima, e aí, assim, tá... As pessoas estão tudo olhando e dizem, ai, mas próximo ano eu quero vir de novo, vou chamar minhas amigas, vou divulgar lá. Tô sentindo a energia daqui Tá, assim. sentiu? Tá, sim. Todo mundo dizendo, próximo ano eu estou aqui de novo e tudo. E aí, não sei. Não sei mesmo como é que vai ser. E essa resposta vocês vão ter que esperar mais um pouquinho. Mas assim, fiquem ligadinhas que ainda tem muita coisa desse Se Ama 2025 para levar para vocês, tá bom? Beijão. Fique por aqui e cola na gente. Tchau, tchau.